Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado, aula número 3. Nesta aula, nós vamos focar duas abordagens para gerar maior diversidade de ideias. São formas de pensar fora da caixa ou abrir mais de uma caixa do conhecimento para fazer conexões ou combinações, gerando assim novas ideias. É comum ter ideação usando um conjunto restrito de conhecimento e essas duas técnicas ajudam a sair da zona do conforto, de forma aleatória ou forçada. Essa é a versão de abril de 2021. Este é o conteúdo da terceira aula. 1. Associação forçada. O que é, como aplicar. O papel do facilitador. Exemplo no agronegócio. 2. Estímulo aleatório. Visual, auditivo ou sinestésico. Uso de imagem, filmes, experiência, protótipo ou serendipity, que eu já falei na última aula. Estas duas técnicas são muito fáceis de aplicar e o resultado é imediato, então não deixe de aplicar. Faça uma experiência para perceber os seus resultados. A associação forçada é uma das técnicas que eu mais utilizo como facilitador. E se você tiver maestria nesta técnica, os resultados são incríveis. No início de um processo de geração de ideias para um tema ou problema, é comum ter ideias conhecidas. Muitas delas da nossa mente consciente, da percepção do dia a dia ou memória de curto prazo. As ideias diferentes podem aparecer na ideação de forma espontânea ao longo do tempo, ou você pode utilizar deliberadamente técnicas para forçar a geração de ideias diferentes. Com a prática, você passa a utilizar as técnicas de forma natural, melhorando assim a sua competência em criatividade. A associação forçada tem a finalidade de gerar ideias diferentes, mas seja paciente. Utilize esta técnica após esgotar as ideias comuns ou ideias que já estavam na ponta da sua língua, o que pode corresponder a 5 ou mais ideias comuns. É importante você ter a mente limpa para receber e acolher o estímulo da associação forçada. Como o processo é simples, vamos direto a um exemplo. Tema ou problema: falta de água no vaso de plantas. Primeiro, eu gero as ideias comuns, como rega constante ou instalar um gotejador. E depois de 5 ou mais ideias, eu escolho uma palavra que aparentemente não tem nada a ver com o tema. Por exemplo, a palavra óculos. E continuamos a geração de ideias fazendo associação com essa palavra óculos. Inconscientemente, a nossa mente começa a fazer a análise da palavra óculos, ver melhor, lente côncava, armação, e rapidamente a nossa mente começa a fazer associações entre o tema original e as ideias comuns com a palavra óculos, foco da nossa associação forçada. Por exemplo, podem aparecer na nossa mente ver a água secar, pires com água, etc. E destas associações podem surgir várias ideias, como exemplo, colocar um pires no vaso, regar o vaso e deixar água no pires, ver se a água do pires secou. Geralmente, as primeiras ideias diferentes aparecem de forma crua, que precisam ser lapidadas, mas a técnica realmente faz o seu papel de gerar ideias diferentes. Quando necessário e o tempo permitir, é possível fazer várias tentativas, aplicando a associação forçada. O que eu preciso para aplicar a técnica? Basicamente uma palavra, e a palavra não pode estar na mesma caixa do conhecimento do tema ou problema. Sim, é uma palavra aleatória fora da caixinha. Eu, no papel de facilitador, deliberadamente em função do andamento da geração de ideias, posso escolher uma palavra oposta às ideias apresentadas para mudar o rumo da ideação. Na minha experiência, eu sinto que categorizar a associação forçada em sujeito, verbo ou objeto torna o processo muito mais produtivo. Por exemplo, mudar o sujeito é um tipo de estímulo ou associação forçada que eu utilizo com muita frequência nas minhas facilitações. A equipe da indústria ou fornecedor de produto ou serviço gera ideias comuns dentro do universo deles. E durante o processo de ideação, eu peço para eles pensarem como usuário, comprador, concorrente direto ou indireto, ou até com pessoas em outras situações ou com outros desafios, como um refugiado ou um náufrago em ilha deserta. Este é um exemplo real que eu facilitei no setor agro, e isso já fazem mais de 5 anos. Tema: percepção de valor na tecnologia TSI, ou tratamento de semente industrial, pelo produtor de grãos de soja.
Este tipo de produtor de soja, naquela época, praticamente não conhecia a tecnologia. O grupo gerou ideias comuns, como qualidade de semente, qualidade de tratamento, dosagem correta, segurança, meio ambiente, etc. E no meio do processo, eu pedi para eles pensarem como produtores de semente de soja, não grão de soja, pois nesse segundo grupo de produtores de soja, 100% já utilizavam esta nova tecnologia. Esta inversão do sujeito de um grupo de produtores que não conhece a tecnologia para um grupo de produtores que já adotam a tecnologia faz o grupo mudar o mindset em 180 graus, o que ajuda a gerar ideias diferentes. A forma clássica de escolher a palavra na associação forçada é colocar o dedo no meio da página de um dicionário físico. Hoje você pode aplicar a ferramenta na forma digital. Você pode escolher 3 números de um dígito, como 3, 2 e 6, e procurar a palavra em uma página aleatória da web, da seguinte forma: procurar o terceiro parágrafo desta página, a segunda linha deste parágrafo e a sexta palavra desta linha. Bingo! A palavra escolhida, por acaso, foi óculos. Como funciona a associação forçada? O problema faz parte de uma caixa do conhecimento e as primeiras ideias também saem desta mesma caixa. Mas existe o risco de continuar a geração de ideias apenas dentro desta caixa. Então, apresentamos uma palavra de forma forçada que pertença a outra caixa do conhecimento. De forma mágica e rápida, a nossa mente faz a sua parte, começa a gerar novas ideias, resultado da associação do conjunto de conhecimento do problema com o conjunto de conhecimento da palavra apresentada. Faça um teste, escolha 2 palavras quaisquer, como bolo e caneta, e verá que sua mente vai fazer associações. Aqui também entra a imaginação, outra variável da criatividade que vamos explorar em outra aula. Eu, como facilitador, gosto de sugerir a inversão no pensamento, ou elementos opostos, como no exemplo anterior, de 0% para 100%. Outro exemplo, conhecemos os agroquímicos ou defensivos, como herbicida, que eliminam plantas invasoras, assim como bactericida, fungicida e inseticida, que eliminam bactérias, fungos e insetos. Mas nós temos muitas inovações no agro que fazem exatamente o oposto. O uso do herbicida na própria cultura, por exemplo, na soja como dessecante na pré-colheita, ou a inoculação das sementes com bactérias ou fungos para aumentar a produtividade ou diminuir o custo com fertilizantes. E o uso de insetos para defender ou beneficiar a cultura, como as já conhecidas joaninhas e abelhas. No processo de facilitação de workshop de inovação, a utilização da técnica de associação forçada é muito importante para ter diversidade de ideias, e existem várias formas de aplicar esta técnica. Por exemplo, durante a geração de ideias, o grupo começa a gerar ideias da caixa A. Um participante tímido fala bem baixo uma ideia da caixa B, e logo em seguida, o grupo gera mais ideias da caixa A. Eu, como facilitador, retomo a ideia da caixa B e uso esta ideia como foco na técnica de associação forçada. Neste caso, a palavra não foi aleatória, teve um motivo lógico para o aparecimento desta ideia. Por isso, eu acredito no potencial que ela tem. Eu já apliquei a associação forçada desta forma e vi resultados surpreendentes, mas precisa de habilidade do facilitador para não parecer uma condução tendenciosa. Outra forma com que eu uso a associação forçada. Quando um grupo está gerando ideias apenas dentro da caixa, eu presto muita atenção para não perder nenhuma ideia fora da caixa. E já teve caso em que eu anotei, está quente, quando um participante comentou sobre a temperatura da sala. Apesar dele falar que não era uma ideia, os outros participantes fizeram associações com esta frase e, no final, a melhor ideia foi gerada a partir desta associação forçada. A outra técnica de geração de ideias diferentes desta aula é bem parecida. Primeiro, os participantes geram ideias comuns, e depois, quando nós queremos diversidade de ideias, nós submetemos os participantes a vários estímulos aleatórios. As duas técnicas, associação forçada e estímulo aleatório, podem ser aplicadas em grupo ou individualmente.
Esta é a maior diferença. Enquanto a associação forçada apresentamos apenas uma palavra ou ideia, no estímulo aleatório trabalhamos a percepção multissensorial, apresentando vários estímulos. Estes estímulos podem ser simples, como uma sequência de imagens projetadas ou várias fotos físicas. Pode ser um podcast ou um filme curto, e até experiências, prototipagem. E o Serendipity, que eu apresentei na aula 2, também se aplica nesta técnica de estímulo aleatório. Como funciona esta técnica de estímulos aleatórios? Apresentamos vários estímulos aleatórios, de vários grupos ou caixinhas de conhecimento. Quanto mais diverso forem os estímulos, melhor a diversidade de ideias geradas. Inconscientemente, a nossa mente escolhe um ou mais desses vários estímulos para fazer associações e criar novas ideias. Todo esse processo é muito rápido e intuitivo, parecido com o insight ou iluminação no Serendipity. E não precisa ser apenas um grande insight, pode ser vários mini insights, gerando uma diversidade de ideias que podem ser recombinadas depois. Tanto a associação forçada quanto os estímulos aleatórios podem ser aplicadas no meio de uma sessão contínua de 30 minutos de ideação. A associação forçada é mais simples, pois apresentamos apenas uma palavra. No caso dos estímulos aleatórios, nós apresentamos algumas imagens ou um filme bem curto, para não comprometer o pouco tempo que temos no workshop. Por outro lado, a utilização de experiências como os protótipos ou o Serendipity como recursos de estímulos aleatórios são mais indicados quando fazemos intervalos entre as sessões de ideação. Neste intervalo, o problema ou o tema pode estar consciente, no caso da prototipação, ou inconsciente, no caso do Serendipity. Retomando a síntese do processo de geração de ideias apresentada no final da aula 1. As duas técnicas, associação forçada e os estímulos aleatórios, são ferramentas que ativam a nossa percepção, ao mesmo tempo que abrimos novas caixas do conhecimento para a geração de novas ideias por associação. Eu, como facilitador, aplico muito a associação forçada nos workshops de inovação, enquanto que, pessoalmente, eu aplico mais o Serendipity no meu dia a dia. Revisando o conteúdo desta terceira aula. 1. Associação forçada. Apenas uma palavra. Várias formas de escolher a única palavra para forçar o pensamento diferente. O papel do facilitador. 2. Estímulos aleatórios. São vários estímulos simultaneamente, visual, auditivo ou sinestésico. A experiência com protótipo e o Serendipity. Nesta aula, apresentamos duas técnicas de aplicação simples que geram resultados surpreendentes. Encerrando a terceira aula do curso Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Nesta terceira aula, nós apresentamos duas ferramentas que ajudam a pensar fora da caixa, de forma forçada ou intuitiva, para aumentar a diversidade de ideias. Na próxima aula, nós vamos explorar as técnicas com foco em quantidade de ideias, ou fluidez, ajudando a gerar ideias através de mudanças, combinações e análise das ideias apresentadas, pois uma ideia ajuda a gerar outra ideia. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.